Minha mãe disse que eu era obrigado a chamar o namorado horrível dela de pai, achando que ele podia substituir meu verdadeiro pai só porque era o novo parceiro dela. Antes de continuar a história, diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais histórias e deixar o seu like no vídeo. Meu nome não importa agora. O que importa é o que aconteceu. Ou talvez o quão rápido tudo pode ser tirado de você. Justamente quando começa a achar que sua vida está tomando forma. Eu tinha 13 anos quando tudo virou de cabeça para baixo. Uma manhã eu estava preocupada com uma prova de ciências. À noite meu pai estava preso por assassinato. Começou como qualquer sexta-feira. Comi cereal, vesti o moletom com uma pequena mancha de água sanitária que só eu percebia. E saí de casa com a mochila mais pesada que o normal, porque escondi lanches que não queria dividir. Nada parecia estranho. Nenhum sinal de que algo estava prestes a mudar, até eu ser chamada para fora da aula de matemática pela vice-diretora. Ela não me olhou do jeito que os professores costumam olhar. Era aquele olhar que os adultos dão quando alguém morre. O sorriso esticado e a voz suave e forçada fizeram meu estômago revirar. Disse que minha mãe me esperava na diretoria e que eu precisava pegar minhas coisas. Mamãe não estava chorando. Estava rígida, como se tentasse não desabar, mas as rachaduras já apareciam. Os olhos dela estavam errados, molhados, mas não de tristeza. Era raiva. Ele foi preso, disse antes que eu perguntasse. Houve uma briga. Um homem está morto. Seu pai. Acham que foi ele. Depois disso, tudo pareceu como tentar respirar debaixo d'água. O homem morto era um cara de uns 30 anos. Diziam que ele empurrou meu pai num bar. Testemunhas alegaram que meu pai revidou. E o homem caiu batendo a cabeça no canto do jukebox. Parecia um acidente bobo e trágico, exceto que ninguém parecia acreditar nisso. Nem a polícia, nem a imprensa. E aparentemente nem minha mãe. Quando chegamos em casa, a voz dela ficou fria, sem emoção. Eu disse que aquele lugar era encrenca. Murmurou, acendendo um cigarro na varanda sem nem me olhar. Ele nunca escuta. Não me abraçou. Não perguntou se eu estava bem. Só fumou, culpando ele, como se esperasse uma razão para isso. Naquela noite, ouvia no telefone com alguém. Não peguei todas as palavras, mas o tom não era sobre advogados nem ajuda. Parecia mais sobre resolver um problema se livrando dele. Como se já tivesse seguido em frente. Na primeira visita à prisão, mal consegui falar. Só encarei meu pai através do vidro. Ele parecia cansado, machucado, sem dormir há dias. Mas a voz era calma quando disse: "Eles estão mentindo. Você acredita em mim, não acredita?" Balancei a cabeça tão rápido que doeu. Porque acreditava. Ainda acredito. Não importava o que as câmeras mostrassem ou o que o barman dissesse. Meu pai tinha temperamento forte, mas não era assassino. Era o tipo de pessoa que consertava o carro do vizinho de graça porque o cara não tinha dinheiro. Fazia panquecas todo domingo, mesmo trabalhando 6 dias seguidos. Sempre me deixava ganhar no damas até eu ficar boa o suficiente para vencer sozinha. Ele não era um monstro, mas foi assim que o descreveram nas notícias que eu não devia ler. Diziam que perdeu o controle, que estava bêbado, que houve gritos e ameaças antes do homem cair. Minha mãe lia também, mas em vez de se revoltar, ficou ocupada. Primeiro mudou os móveis, depois jogou fora coisas que lembravam meu pai. Começou a se vestir diferente, a rir mais alto. 2 semanas depois, havia um homem na nossa mesa de jantar. "É só um amigo", ela disse no começo. Mas eu não era burra. Ele estava à vontade demais. Sabia onde ficavam os talheres. Agia como se morasse ali. No fim do mês, já dormia lá direto. Era mais alto que meu pai, mais forte. E tinha aquele jeito confiante e arrogante de quem acha que o mundo deve algo. Chamava-me de garota ou princesa. Bagunçava meu cabelo mesmo eu dizendo pra parar. Ria alto das próprias piadas e me olhava por tempo demais. Tentei ignorar. Ficava no meu quarto, fones no ouvido, olhos nos deveres de casa, esperando as coisas voltarem ao normal. Esperando que limpassem o nome do meu pai, que alguém percebesse a verdade. Mas então, uma noite, minha mãe me chamou depois do jantar. Estava maquiada, mesmo sem termos saído. "Você precisa começar a chamá-lo de pai", disse como se fosse uma regra. "Fica confuso quando não faz isso." Pisquei, surpresa. "Ele não é meu pai." Ela respirou fundo, ofendida. "Seu pai fez suas escolhas", respondeu. "Somos uma família agora. Você vai mostrar respeito."
Não respondi. Apenas me levantei e saí da mesa. Ela não me impediu. Aquela noite, chorei tanto no travesseiro que pensei que ia sufocar. Não só porque sentia falta do meu pai, mas porque odiava o jeito que o novo homem andava pela casa como se fosse dele. Era algo mais profundo. Como se eu estivesse sendo apagada. Uma regra de cada vez. No dia seguinte, tiraram as coisas do meu pai da garagem, substituíram as ferramentas por equipamentos de academia e começaram a estacionar o carro na entrada. Estavam construindo uma nova vida sobre o túmulo dele, como se quisessem enterrá-lo antes mesmo da condenação. E eu só podia assistir porque tinha 13 anos e ninguém queria ouvir o que eu tinha a dizer. Mas eu observava. Lembrava. Mesmo que achassem que eu era pequena ou fraca, iam se arrepender de me subestimar. A primeira vez que ele me chamou de princesa, senti o estômago revirar. Como quando se come algo estragado e sabe que vai voltar. Minha mãe riu, achando fofo. Fingi não ouvir. Comecei a trancar a porta do quarto, mas isso durou 3 dias antes que ela mandasse ele tirar o trinco. Por segurança. No dia em que ele removeu, encostou no batente e disse: "Nada de segredos nesta casa, certo?" O sorriso não chegava aos olhos. Evitava ficar em casa, mas há poucos lugares onde uma garota de 13 anos pode ir sem levantar suspeitas. Passava mais tempo na biblioteca, fingindo estudar, ou caminhando até as luzes da rua acenderem. Às vezes ficava sentada no corredor dos congelados do mercado só para não ter que entrar em casa. Quando eu voltava, ele sempre achava um motivo para falar comigo, para se aproximar. Encostava de propósito no meu ombro no corredor, esquecia de bater antes de entrar no banheiro. Dizia coisas como: "Você está crescendo rápido", com aquele tom baixo que fazia minha pele arrepiar. O pior? Minha mãe não percebia. Ou talvez não quisesse perceber. Uma vez tentei contar. Não tudo. Só que ele me deixava desconfortável, que olhava demais. Ela revirou os olhos como se eu estivesse dramatizando. "Você não gosta de ninguém perto de mim além do seu pai", disse, dobrando toalhas como se nada estivesse acontecendo. Isso não é novidade. Quis gritar, sacudi-la até que me enxergasse, mas só consegui dizer: "Ele me dá arrepios." Ela congelou por um instante, as mãos pressionando a toalha, e então respondeu: "Cuidado com o que diz. Ele é o único motivo de não estarmos afundadas. Seja grata." Naquela noite, empurrei uma cadeira contra a maçaneta da porta. Sabia que não adiantava muito, mas mesmo assim não dormi. Fiquei deitada, ouvindo passos. 2 dias depois, voltei da escola e encontrei minha cama movida, minhas roupas reorganizadas e meus diários abertos na escrivaninha. Ele sorriu quando me viu na cozinha. "Dei uma arrumadinha. Você não é muito boa em manter as coisas limpas, hein, garotinha?" Não respondi. Fui direto pro quarto, tranquei o banheiro e vomitei. Não jantei. Às 10 da noite, ele bateu na porta. Toques suaves demais. E sussurrou: "Sabe, você devia tentar ser mais gentil comigo. Eu não vou a lugar nenhum." Esperei até ele ir embora. Depois peguei meu livro de ciências, cortei um pequeno rasgo na contracapa e escondi ali a carta que escrevi pro meu pai. Só uma página. Mas era como respirar depois de dias me afogando. No dia seguinte, coloquei no correio 3 quarteirões longe de casa, usando moedas do fundo da mochila. Não sabia se ele receberia, mas precisava tentar. 3 semanas depois, chegou uma carta de volta, escondida num envelope escrito "Aviso de Programa Educacional", enviado por um centro de voluntariado de alfabetização da prisão. Inteligente. Mamãe nem abriu. Dentro havia uma folha dobrada que cheirava ao sabonete que ele usava no caminhão. As palavras não eram muitas, mas eram afiadas e claras. "Não confio nele também", ele escreveu. "Mantenha a cabeça baixa. Não deixe que percebam o quanto você é mais esperta do que pensam." Li essa frase 5 vezes. Foi aí que percebi. Meu pai sabia de algo. Não dizia diretamente, mas o jeito que escreveu, a firmeza das letras, era um aviso disfarçado. Ele tinha medo que lessem a carta, mas me dava pistas. Comecei a responder com bilhetes pequenos, escondidos nas lições de casa. Contava detalhes. O que eu via, o que sentia, o que ele fazia quando mamãe não estava. Em troca, meu pai mandava instruções calmas, frases enigmáticas, coisas como "preste atenção no que ele esconde", ou "nem todo mundo que sorri é seu amigo". Nunca mencionei o pior. Ainda não. Mas ele parecia entender. Um dia encontrei aquele homem no meu quarto de novo.
Dessa vez nem se deu ao trabalho de inventar desculpa. Sentado na beira da cama, segurava uma das minhas cartas. Não parecia irritado. Parecia divertido. Me perguntei o que você escondia nesses livros, disse, balançando a página como um troféu. Achei que eram bilhetinhos para algum namoradinho. Mas olha só, ainda presa ao papai criminoso. Tentei pegar a carta, mas ele foi mais rápido, voz baixa. Você acha que é esperta, né? Mas eu vejo tudo. Se continuar tentando me enganar, vai se arrepender. Foi a primeira vez que me agarrou. Só por 1 segundo. Forte o bastante para deixar marca. Não chorei. Não gritei. Esperei ele soltar. Depois fui ao banheiro, tranquei e encarei a marca vermelha no pulso. Quando voltei, a estante estava revirada, minhas cartas sumiram. Ele não queria só me assustar, queria me calar. Mas cometeu um erro. Subestimou o que eu podia fazer sem dizer uma palavra. Desde aquele dia, parei de reagir. Era isso que ele queria. Medo, resistência, qualquer coisa que lhe desse controle. Dei-lhe silêncio. Sem olhar, sem estremecer, só vazio. Por dentro, eu queimava. Ele achou que destruir as cartas resolveria, mas não sabia que eu já tinha copiado todas. Cada uma, a lápis, em folhas soltas escondidas no forro da mochila, atrás de um zíper rasgado. Não era perfeito, mas bastava para manter viva a verdade. Comecei a ler entre as linhas das cartas do meu pai com mais atenção. Foi quando encontrei. Uma frase escrita torta no rodapé da página, quase invisível, só aparecia se desdobrasse o papel inteiro. Se ela estava com ele antes da prisão, verifique o sótão. Minhas mãos tremeram. Não sabia o que procurar, nem como ele sabia disso, mas era a primeira vez que eu tinha uma direção, uma forma de lutar de volta. Naquele fim de semana, os dois saíram para jantar. Só jantar, disse minha mãe, com aquela alegria forçada. Assim que o carro virou a esquina, arrastei uma cadeira até o alçapão do sótão. O rangido ecoou, poeira caindo. Subi rápido, tossindo. O ar era velho, abafado, cheio de caixas. Vasculhei rótulos, empurrei sacolas até sentir algo macio. Um caderno envolto em um saco de supermercado, enfiado atrás da isolação. A primeira página era de 3 meses antes da prisão. Eu acho que ela está me traindo. Li tudo. Meu pai escrevera sobre suspeitas que nunca contou. Sumiços, perfumes diferentes, encontros às escondidas. Ele a seguira uma vez. Viu-a num posto de gasolina com um homem dirigindo um SUV cinza escuro. O mesmo que agora estava na nossa garagem. Não tinha provas, só instinto. Nas últimas páginas, o tom mudava. Ele sabe que desconfio. Ela não vê. Ou finge que não. Tirei fotos de todas as páginas com o celular. As mãos tremiam tanto que algumas saíram borradas. Mas continuei. Meus joelhos doíam de tanto me agachar, mas eu precisava registrar tudo. A última entrada gelou meu sangue. Se algo acontecer comigo, não foi acidente nem briga. Ouvi a porta da frente bater enquanto eu ainda estava lá. O pânico me dominou. Guardei o caderno, fechei o alçapão e corri para o quarto, fingindo estar no celular. Ele passou pelo corredor 1 minuto depois, parou na porta, mas não olhei. À noite, fiz backup das fotos num celular antigo, escondido. No dia seguinte, encontrei o alçapão meio aberto. Meu estômago despencou. Ele tinha subido. Não sabia se achou o caderno, mas sabia que estava procurando. Tudo piorou rápido. Passos altos de propósito, portas batendo, perguntas invasivas. Até que um dia, cheguei e a porta do meu quarto tinha sumido. Só o batente limpo e o sorriso dele no lugar. Espaço aberto gera confiança, ele disse de braços cruzados. Mamãe não disse nada. Não me olhou. Aquela noite, me troquei dentro do armário, com os joelhos no peito, o coração disparado. 2 dias depois, ele anunciou que passaríamos um fim de semana em uma cabana no lago. Mamãe parecia empolgada. Chamou de recomeço. Mas eu sabia o que era. Isolamento, controle, nenhum vizinho, nenhuma fuga. Saímos na sexta à tarde. A cabana era pequena, antiga, cercada por pinheiros que bloqueavam o sol. Sem sinal de celular, sem Wi-Fi, um banheiro só e uma cama para eles. Ele me mostrou meu quarto. Um depósito transformado, com um catre e uma janela alta demais para alcançar. Na primeira noite, tranquei a janela com uma cadeira. Na segunda, ele entrou no quarto depois que mamãe dormiu. Fechou a porta devagar, como para eu ouvir. Congelei. Ele encostou na parede e disse meu nome em voz baixa. Você realmente acha que seu pai pode te salvar? Não respondi.
Ele se aproximou. Você não é mais uma garotinha. Está na hora de parar de fingir que não entende como as coisas funcionam. Quis gritar, mas não gritei. Peguei o abajur ao lado do catre e segurei firme. Ele sorriu, achando graça. Então recuou. Mais cedo ou mais tarde, vai aprender que resistir só piora as coisas. A porta clicou ao se fechar. Sentei no chão até o amanhecer. Quando voltamos para casa, não consegui ir para a escola. Não conseguia fingir normalidade, sentar numa sala cheia de gente, quando minha pele ardia por dentro. À tarde, mamãe achou minhas cartas escondidas, as novas, e as queimou na pia. Nem me olhou, só disse: "Você trouxe isso para si mesma." Depois mandou ele resolver a porta de novo. Aquela noite dormi de tênis, pronta para fugir. Na manhã seguinte, não chorei. Nem gritei. Nem falei. Algo dentro de mim quebrou, mas não do jeito que ele queria. Não era medo. Era cálculo. E eu sabia exatamente o que precisava fazer. Esperei 2 dias, fingindo estar vazia. Mantive a cabeça baixa, respondendo quando falavam, quieta no jantar. Ele me observava como um predador, esperando reação. Dei-lhe nada. No domingo, depois do almoço, eles saíram para ver móveis para o novo escritório dele. Tinha 1 hora, talvez 2. Peguei a cadeira do corredor, subi até o alçapão e entrei rápido. Lembrei o ponto exato onde o caderno estava. Ainda lá, mas o saco de supermercado tinha marcas novas, como se alguém tivesse tirado e enfiado de volta apressado. Ele encontrara, mas não destruiu. Erro dele. Peguei e fui direto às páginas que ainda não tinha fotografado. Não precisava das suspeitas antigas. Queria algo concreto, algo perigoso. Entre as páginas havia um envelope datado de 2 semanas antes da prisão. Dentro, um recibo de penhor de outra cidade, venda de uma corrente de ouro masculina e um conjunto de ferramentas. Lembrei que meu pai jurara nunca ter vendido. Coisas que ele achou que haviam sido roubadas quando chegou em casa e encontrou a garagem aberta. No recibo, um bilhete. Não penhorei isso. Ela estava com o carro. Ele estava lá. O peso no peito aumentou. Virei a página e vi novamente o SUV dele, estacionado a 3 quarteirões. Ela disse que é colega de trabalho, então por que estavam de mãos dadas? Depois, confrontei. Ela disse que eu estava louco. Recebi denúncia anônima. Disseram que eu tinha ficha no bar Murphy's. Nunca estive lá. Ele está planejando algo. Eu sei. Continuei lendo. As entradas ficaram mais tensas. Ela acha que estou perdendo a cabeça. Não durmo. Ele está no celular dela com nome falso. Vi as mensagens. Ela disse: "Ele desconfia, tenha cuidado. Isso não é só traição, é algo pior." Prendi a respiração ao ver a última página, datada no dia anterior à prisão. Ela pediu para nos encontrarmos no bar Murphy's. Disse que queria conversar em público. Ele vai estar lá. Não vou beber hoje. Quero pegá-lo desprevenido. Se algo acontecer, não foi aleatório. Abaixo, um mapa rascunhado do bar, com 2 saídas e um X perto do banheiro. Ele gosta de provocar. Observe as câmeras. Olhei para aquilo por muito tempo. Não era paranoia. Meu pai sabia, ou pelo menos temia, que estava sendo armado. E deixou aquele caderno no único lugar que ela nunca olharia. Só eu encontrei. Fotografei tudo com cuidado. Flash desligado, ângulo preciso, sem tremor. Depois escondi o caderno de volta, fechei o alçapão e pus a cadeira no lugar. Eles chegaram 20 minutos depois. Ele perguntou o que eu tinha feito. Estudei, menti, e ele sorriu. "Vamos pintar seu quarto", disse mamãe. "Vai te ajudar a seguir em frente." Assenti. Aquela noite, abri uma conta em nuvem privada e enviei todas as fotos. Cada página, recibo, bilhete. Depois copiei tudo para um pendrive velho e o colei sob a cômoda. No dia seguinte, ele quase me pegou. Eu estava no sótão de novo, por 1 minuto, tentando pegar outro envelope que havia esquecido, quando ouvi a porta abrir horas antes do esperado. Os passos ecoaram pelo corredor. Meu estômago virou. Fechei a caixa, desci o mais silenciosamente possível e fui direto para a lavanderia, fingindo dobrar toalhas. Ele nunca me viu sair, mas ficou um tempo parado olhando para o teto. Naquela noite, invadiu meu quarto. Puxou minha mochila, jogou tudo no chão, revirou as gavetas, rasgou meus cadernos, quebrou o estojo. Mamãe veio correndo, mas não o impediu. "Sei que você está escondendo algo", sussurrou. "Eu vou achar."
Ela só observava. Quando ele terminou, ofegante, disse: "Ela é demais. Vou ligar para a escola. Vai ser mandada para um internato." Mamãe não respondeu de imediato. Depois disse cansada: "Faça o que precisar." Sentei na cama, cercada por destroços, e percebi. Não tinha mais proteção. Ninguém ali me salvaria. Mas também não esperaria ser salva. O caderno mudara tudo. Meu pai não estava paranoico. Estava perto demais da verdade. Agora era minha vez de lutar. Sabia quem poderia me ajudar. Alguém que conhecia meu pai, que ainda acreditava nele. Já sabia quem era. Assim que o alçapão fechou atrás de mim, fiquei imóvel, ouvindo os passos dele na cozinha. Esperei. Depois fui pro meu quarto, escondi o envelope na cintura e disfarcei o banco usado para subir. Quando ele apareceu no corredor, fingi escovar o cabelo. "Você saiu? Só para lavar roupa." Ele me encarou mais do que devia, mas foi embora. Esperei o som da TV ligar. Então abri o envelope. Dentro havia outra folha arrancada do caderno, com letras tremidas. "Acho que ele planeja algo para me incriminar. Acho que ela sabe. Há uma câmera nos fundos do bar Murphy's. Pergunte ao barman sobre a noite da briga. Ele vai fingir não lembrar, mas viu o que aconteceu. O homem que vi com ela é o mesmo de agora. Ele é perigoso. Se entrar, ela nunca sairá." Ele não falava dele. Falava de mim. Guardei o envelope, tranquei o banheiro e liguei o chuveiro no máximo para abafar o som. Peguei os 2 celulares, o normal e o antigo escondido sob o assoalho. Conectei ao Wi-Fi sem senha do vizinho, algo que testei semanas antes. Funcionou. Enviei todas as fotos, cada página, recibo e mapa para uma pasta criptografada. Depois mandei para o meu e-mail reserva e copiei para o pendrive. Fiz até uma captura da tela para provar que existia. Quando desliguei a água, fiquei sentada no vaso, encarando o pendrive como se tivesse um coração pulsando. Colei-o na tampa interna do vaso sanitário. Não era perfeito, mas mais seguro que na gaveta. Voltei para o quarto. Ele já estava lá, sentado na cama, folheando um caderno. "Sempre foi assim nervosinha?" perguntou. "Você anda estranha." "Estou cansada." Ele sorriu, descrente. "Vamos ver o que temos aqui." Folheou. Só anotações de matemática. Mesmo assim, odiei vê-lo tocar. Quando se levantou, deixou o caderno cair no chão, como lixo. Aquela noite dormi vestida outra vez. Moletom, tênis, cabelo preso. O pendrive no tanque não bastava. Eu precisava que alguém soubesse. Precisava achar quem acreditasse. E rápido. Mas não tive tempo. De manhã, ele já me esperava na cozinha. "Sua mãe e eu conversamos", disse, passando manteiga na torrada como se nada tivesse acontecido. "Você anda difícil. Ela está preocupada." Então, decidimos algo. Não me sentei. Vai para um lugar por um tempo, até voltar aos eixos. Uma escola com regras, estrutura, silêncio. Meu estômago caiu. Ele sorria demais. "Um internato?" perguntei, mesmo já sabendo. Ele assentiu devagar. Montanha, sem distrações, sem celular. Estava me mandando embora. Não por instabilidade, mas porque eu estava perto demais. Mamãe entrou com um panfleto na mão. Não me olhou. "Fui para um lugar assim na sua idade. Me fez bem." "Já se inscreveu?" perguntei. Silêncio. O panfleto deslizou sobre a mesa. "As aulas começam mês que vem", acrescentou ele. "Mas vamos visitar antes, para você se adaptar." Fiquei sem ar. "Quão longe?" 2 estados. Campos nas montanhas. Sem visitas nas primeiras 6 semanas. Não ouvi o resto. Subi as escadas e parei diante do sótão. Ele já o havia revistado, mas não achara os backups. Ainda não, mas acharia. E eu precisava agir antes que fosse tarde. O resto do dia, mantive os olhos baixos. Não fiz perguntas, não discuti. Esperei ele sair para o mercado e fui até o quarto da mamãe. A gaveta de cabeceira estava cheia de tralhas, recibos, batons, remédios. Mas no fundo havia o celular dela. Peguei. Airdropei 2 imagens do meu celular antigo. O mapa do bar e o bilhete sobre a câmera. Só esses 2. Apaguei o histórico da transferência e devolvi o telefone no mesmo lugar. Ela veria em algum momento. Não esperava que acreditasse, mas era o começo de uma dúvida. Precisava disso. Quando ele voltou, trouxe fast food,
Tentou me dar um milkshake. Não tô com fome, respondi. À noite, revirou meu quarto de novo, agressivo. Virou colchão, esvaziou gavetas, desmontou sapatos. Quando não achou nada, riu baixo, satisfeito. Você realmente acha que é esperta? Sussurrou chegando perto. Não tenho medo de você, respondi. Ele se inclinou. Devia ter. Quando saiu, arrumei o quarto com calma, o coração firme. Tinha uma última chance. O homem que eu precisava era o melhor amigo do meu pai desde o colégio, o mesmo que ia aos meus aniversários, mesmo morando longe. Parou de visitar depois da prisão, talvez achando que meu pai era culpado, mas eu lembrava o endereço. Estava num cartão antigo guardado numa caixa no armário. Peguei o envelope. O endereço ainda legível. O plano estava claro. Se quisesse sobreviver, precisava chegar até ele antes de me mandarem embora. Esperei até domingo de manhã, o único dia em que ele saía cedo para se exercitar e ela dormia até tarde, depois do vinho da noite anterior. Vesti o moletom mais velho, o que não chamava atenção, e saí pelos fundos como se fosse jogar o lixo fora. Levei apenas o celular antigo, sem rastreador, sem aplicativos, só as imagens, capturas e números de emergência. Andei até o ponto de ônibus 5 quarteirões distante e peguei a linha que ia para o limite da cidade. Tinha decorado o trajeto na noite anterior. O ônibus estava quase vazio. 2 universitários, um homem de terno comendo sanduíche e uma mulher dormindo na janela. Quase 1 hora depois, desci 3 paradas antes e caminhei o resto do caminho, por precaução. A casa era térrea, com cerca torta, caixa de correio amassada e tinta descascando no corrimão. Havia um pneu pendurado na árvore e um gnomo de jardim caído. Parecia esquecida. Fiquei 1 minuto parada na calçada antes de bater. Ele abriu a porta de camiseta velha e calça de pijama, segurando uma caneca melhor tio do mundo. No começo, não me reconheceu. Depois, os olhos se arregalaram. Você é... Não tenho tempo, interrompi. Posso entrar? Ele hesitou, olhou por cima do meu ombro, depois abriu mais a porta. Entrei. O ar cheirava a café e carpete velho. Fotos nas paredes. A filha dele, um cachorro, um grupo de homens pescando. Um deles era meu pai, sorrindo, lado a lado com ele. Não devia estar aqui, falei, mas não sei para quem mais ir. Ele pousou a caneca, coçou a nuca. Não ouço notícias da sua mãe desde... Ela não sabe que vim, ele assentiu. Seu pai está preso. Eu sei. Sabe por quê? Sei o que dizem, e sei que ele não fez. Ele me olhou por um tempo e apontou o sofá. Sentei. Tirei o celular do bolso e abri o álbum. Essas são fotos de um diário que ele deixou escondido no sótão. Escreveu meses antes de ser preso. Há anotações sobre minha mãe e o homem com quem ela está. Ele sabia que algo estava errado. Passei o celular para ele. Ele folheou as imagens em silêncio, os olhos se estreitando. Está dizendo que esse cara... Estou dizendo que ele estava com ela antes da briga, e acho que foi quem começou tudo. Talvez pior. Ele me devolveu o celular e se sentou, pesado. Sabia que algo não batia. Seu pai era cabeça quente, mas não assassino. Nunca. Inclinei-me para frente. Preciso de ajuda. Ele vai me mandar embora. Tenho 1 semana. Ele respirou fundo. Conheço alguém. Trabalhou com investigadores, não é policial. Discreta. Pode tentar achar as imagens do bar. Ver se a câmera que seu pai mencionou ainda existe. Posso mandar os arquivos? Claro. Anotou um e-mail. Depois me olhou sério. Você está segura agora? Balancei a cabeça. Está em perigo? Assenti. Ele cerrou as mãos, levantou-se. Certo, vamos trabalhar nisso. Abriu o notebook, fez anotações, perguntou sobre tudo. O sótão, as cartas, o SUV, as ameaças. Não me tratou como criança. Escutou. Depois me deu um celular antigo, ligou e instalou um app seguro. Use só esse. Nada de ligações normais. Se algo acontecer, envie o código. Silêncio total. Assenti. Entendido. A mensagem no novo telefone vibrou às 9h14. Temos algo. Dá pra falar? Respondi no código. Biblioteca. Combinei encontro na pequena filial perto da escola, disse que um amigo me deixaria um livro. Quando cheguei, ele estava no banco, como se nada estivesse errado.
Entreguei o pendrive. Ele puxou um envelope Manila e abriu. Havia imagens e ainda mais pistas. Dentro do envelope havia 3 fotos extraídas do circuito, qualidade média, mas timestamps claros. Na primeira, meu padrasto entra no Murphy's às 19h43. Na segunda, a vítima caminha em direção ao banheiro às 19h51. Na terceira, meu padrasto aparece no corredor às 19h53, antes da confusão que levou à prisão do meu pai. Eu sussurrei. Ele disse que chegou só depois. Ele confirmou. O padrasto mentiu. O segurança e o depoimento deram outra versão, então a polícia priorizou o que tinha. Mas as imagens mostravam o que ninguém notara. Ele estava lá antes. Também tinha os registros do estacionamento. Meu pai chegou às 20h02. O padrasto entrou às 19h40 e saiu às 20h05, deixando o local antes do chamado. Não provava culpa, mas mostrava que havia quem mentisse. Perguntei se o bartender toparia falar oficialmente. Ele vacilou. Disse que não lembrava, mas admitiu que alguém com a descrição do padrasto estava lá antes. O homem que me ajudava disse que havia mais. Pessoas que podiam corroborar a sequência, e que ele já tinha contato com alguém que trabalhava com investigação. Não um policial, alguém que procuraria os arquivos esquecidos do bar e validaria os timestamps. Senti o ar mudar. Recebi outro bilhete. Vamos acelerar. Dei a ele o pendrive com as cópias e expliquei tudo. O caderno, o recibo do penhor, o mapa, os áudios. Ele guardou, olhou para mim sério e disse: temos dias, talvez menos, mas é mais do que tínhamos. Tirei um fôlego que parecia vir de um outro corpo. Pela primeira vez em meses, eu acreditei que podia dar certo. Antes de me levantar, ele segurou minha mão por um segundo, olhou nos meus olhos e perguntou o nome do homem. Disse. Ele ficou pálido. Murmurou algo sobre um caso antigo entre meu pai e esse sujeito. Coisa ruim, sangue ruim, avisou. Peguei o celular seguro, prometi só usá-lo para o código e saí. No caminho de volta, o peito bateu tão forte que eu contei cada passo até chegar em casa. Quando cheguei, ele estava sentado no sofá com minha mãe, fingindo normalidade. Ela ria de algo na TV, e o braço dele repousava atrás dela, como se fosse dono de tudo. Subi, fechei a moldura sem porta do meu quarto e sentei no chão. O celular vibrou. Estamos perto, não pare agora. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Eu ia derrubá-lo, e nem precisaria encostar um fósforo. O plano era simples. Eu diria que uma amiga viria deixar um livro na varanda. Ele, curioso como sempre, iria atrás. Minha amiga viria com o celular no bolso, gravação ligada. Fizemos um ensaio. Ela fingiria chorar, eu ficaria calma. Ele apareceria querendo saber, e falaria demais. Esperei o horário. Quando a campainha tocou, abri rápido, sorrindo como se nada estivesse errado. Podemos conversar? Perguntou ela, perfeita no papel. Lá fora. Eu concordei, alto o bastante para ele ouvir. Fomos pro quintal. Sentei no banco velho perto das árvores. Ela fingiu chorar. Improviso perfeito. A porta de tela rangeu, passos no cascalho. Ele chegou, disfarçando com voz suave. Tudo bem aí fora? Ela gaguejou algo e se afastou. Ficamos sozinhos. Ele cruzou os braços. Vai me dizer o que é isso? Permaneci calada. Cansei dos seus joguinhos. Sentei imóvel. Você acha que engana alguém? Seu pai era um fracassado, sempre foi. Olhei pra ele. Você planejou tudo, não é? A briga, o bar, tudo. Ele sorriu de lado. Não importa mais. Pra mim, importa. Ele deu uma risada curta. Quer uma história? Tá bem. Eu já estava lá quando ele chegou. Ninguém me viu. O outro cara também não. Bastou uma provocação, uma palavra na hora certa, um empurrão. Esperei perto do banheiro. O sujeito era boca dura. Só precisei fazer parecer que seu pai perdeu o controle. Mesma jaqueta, mesma altura. Fácil enganar quando já esperam violência. Minha garganta travou. Você o matou. Ele sorriu. Tecnicamente, ele caiu. Bateu a cabeça. Acidente trágico, né? Mas seu pai o empurrou antes. Só precisei sussurrar pro segurança que vi tudo. Acreditaram. A polícia também. Caso encerrado. Fiquei imóvel. Por quê? Ele deu de ombros. Sua mãe já era minha. Ele só não sabia. E eu não ia deixar ele arruinar isso. Minhas unhas cravaram nas palmas. Você arruinou minha vida. Ele se inclinou. Eu arrumei sua vida. Seu pai era uma bomba relógio. Fiz um favor.
Um dia você vai entender. Levantei devagar. Ele não me impediu. Caminhei até a casa e senti o celular vibrar no bolso. Gravação salva e enviada. Entrei. Mamãe lavava um copo na pia. Tudo bem? Perguntou. Ele veio logo atrás. Só resolvendo umas coisas. Ela sorriu sem saber. Subi e fechei o batente vazio do quarto. Toquei play. Mesma jaqueta, mesma altura. Só precisei sussurrar por segurança. Salvei o áudio em nuvem, no pendrive e no celular escondido. Uma cópia viva. Enviei mensagem. Pegamos. Áudio claro. A resposta veio: vamos acabar com isso. Fiquei olhando a tela até embaçar. Ele mesmo havia se condenado, com as próprias palavras. Sem negação, sem saída. E eu não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa demais. Mamãe dobrava roupas no sofá. Esperei o momento certo e disse: posso te mostrar uma coisa? Ela olhou distraída. O quê? Entreguei o celular. Tela aberta. Gravação do quintal. Que é isso? Só ouve. Apertei play antes que ela recusasse. A voz dele preencheu a sala. Quer uma história? Eu já estava lá, bastou uma provocação. Ela piscou confusa, franzindo a testa. Quando veio a parte, tecnicamente, ele caiu. Acidente trágico. Ela congelou. A voz falhou. O copo tremeu nas mãos. Onde conseguiu isso? Gravei ontem, quando ele me seguiu. Você... Tenho mais. As filmagens, o diário, o recibo, 2 testemunhas, tudo. Ela desviou o olhar, tentando entender. Você está mentindo. Não, é a voz dele, palavra por palavra. Ela se levantou rápido, ofegante, e olhou para a porta. Ele disse que seu pai... mentiu. Silêncio longo. Ela sentou, cobriu o rosto. Ele disse que me protegeria, que era seguro. Ele disse o que precisava. Ela assentiu devagar. Onde ele está? Saiu para correr. Foi até a pia, lavou um copo limpo e o quebrou no escorredor. Eu o deixei entrar aqui. Você não queria ficar sozinha. Não, não se justifique. Eu escolhi ele. Olhou-me firme. Você disse que ele te deixava desconfortável. Fiquei em silêncio. Ela assentiu, lágrimas contidas. Não ouvi. Não. Nesse instante, a fechadura girou. Toquei play novamente, baixo. A porta se abriu. Ele entrou, ainda suado. Tudo bem? Perguntou. Ela se ergueu, o celular na mão. O que é isso? Ele parou. Onde pegou isso? Deveria te perguntar o mesmo. O sorriso dele quebrou. Ele recuperou o tom frio. Querida, não é o que parece. Ela está distorcendo. Ouvi cada palavra, disse mamãe. Você planejou, armou para ele. A mandíbula dele travou. Você não entende. Seu marido era violento. Todos sabiam. Ela tem provas. As gravações, as câmeras. Você mesmo confessou. Ele me encarou com ódio. Acha que alguém vai acreditar em uma pirralha? Eu não preciso que acreditem. Só que te ouçam, respondi. Ele ficou calado por um instante. Depois riu seco. Quer destruir a vida da sua mãe? Vá em frente. Põe tudo a perder. Saia, disse ela, a voz firme. Agora. Não pode estar falando sério. Quero você fora desta casa. O olhar dele foi de raiva para desdém. Você acha que isso acabou? Ninguém vai ligar para um áudio de uma criança. Não faz ideia do que... Se não sair agora, chamo a polícia. Algo no tom dela o fez recuar. Ele bufou, calçou os sapatos e bateu a porta com força. Ficamos imóveis. Então ela disse, com a voz trêmula: Vamos agora, com tudo, cada arquivo, cada cópia. Concordei. Reunimos o pendrive, o celular reserva, as fotos impressas, os e-mails. 1 hora depois, estávamos numa sala fria do distrito policial. E pela primeira vez, alguém realmente ouviu. O investigador pediu calma. Registrou tudo. Disse que havia o suficiente para reabrir o caso. 48 horas depois, ligaram pedindo que voltássemos. Quando chegamos, só informaram. Tinham verificado o áudio, as imagens, o diário, o recibo, o testemunho do barman. Era o bastante.
Na manhã seguinte, ele foi preso. Ali mesmo, na nossa garagem. Vi da janela enquanto os policiais liam seus direitos. Ele não lutou, não gritou. Só riu como se ainda achasse que escaparia. Ao meio-dia, a foto dele já estava nos jornais. À sexta-feira, as acusações eram formais: obstrução da justiça, manipulação de cena de crime e homicídio em segundo grau. Depois acrescentaram perjúrio e intimidação de menor. O promotor disse que ainda reunia provas, mas era suficiente. Naquele mesmo dia, meu pai saiu da prisão do condado. Sem câmeras, sem jornalistas, só o som do portão batendo e o sol no rosto dele. Estava mais magro, a barba falhada, mas os olhos, os mesmos. Quando me viu, não sorriu. Apenas me abraçou com força, como quem segura algo que quase perdeu para sempre. Sabia que você descobriria, sussurrou. Eu não consegui responder. Ele ficou um tempo hospedado na casa do amigo que me ajudou. Disse que precisava de espaço para entender tudo. Mamãe não pediu para vê-lo. Quase não saiu do quarto. Durante dias, não falou muito. Quando finalmente o fez, disse: eu não quis ver a verdade. Não ver não é o mesmo que não saber. Não respondi. Algumas verdades não merecem perdão. O julgamento começou 2 meses depois. Eu não precisava testemunhar, mas insisti. Ensaiaram perguntas, revisaram declarações, mas nada me preparou para sentar sob as luzes, a 10 metros dele, com aquele mesmo sorriso arrogante. Jurei dizer a verdade e contei tudo. As ameaças, o controle, as cartas, a confissão no quintal. Olhei-o nos olhos enquanto falava. Ele repetia que ninguém acreditaria. Mas eu não precisava de crença, só de que escutassem. O advogado dele protestou 2 vezes. O juiz negou. Quando saí da cadeira, as pernas tremiam, mas não desviei o olhar. A promotoria foi meticulosa. Apresentou as filmagens, as gravações, o diário, o recibo, o laudo de sangue que não batia com a versão inicial. A verdade, enfim, se costurava diante de todos. O impacto foi devastador. Outras 3 mulheres surgiram. Uma ex que ele perseguiu, uma colega que ameaçou e uma inquilina que tentou denunciá-lo por violação de medida protetiva. Tudo abafado antes. Agora, revelado. Ele parou de sorrir. A defesa desmoronou. Depois de 6 dias de julgamento, o veredito saiu. Culpado em todas as acusações. Prisão perpétua, sem direito a condicional antes de 40 anos. Estive lá quando o levaram. Ele não me olhou, mas eu o olhei. E não senti medo, só alívio. Após o julgamento, repórteres tentaram contato. Ignoramos todos. Não queríamos manchetes, só silêncio. Queríamos respirar. Numa noite, semanas depois, sentei com meu pai sobre o capô da caminhonete do amigo, olhando o céu. Você salvou minha vida, disse ele. Não, respondi. Você salvou a minha primeiro. O pior tinha acabado, mas a cura estava só começando. A casa nova era pequena. 2 quartos, piso que rangia e papel de parede descascando nas bordas. Mas era silenciosa. Sem gritos, sem portas batendo, sem fechaduras arrancadas do quarto. Só eu e meu pai, aprendendo a viver de novo. Ele conseguiu um emprego numa oficina algumas cidades adiante, meio período. Ainda estava se ajustando, redescobrindo o mundo depois de tanto tempo atrás das grades. Alguns dias ele quase não falava. Em outros, contava histórias sobre motores, viagens e pessoas que conheceu na juventude. Eu o ouvia. Às vezes ria. Não tentávamos voltar a ser quem éramos antes. Queríamos ser algo novo. Voltei à escola 1 mês após o fim do julgamento. A diretora ofereceu mais tempo para me adaptar, mas recusei. Queria rotina, deveres de casa, o barulho normal dos corredores. Pela primeira vez, estar invisível me trouxe paz. Comecei terapia. No início, odiei. A terapeuta tinha voz suave demais, almofadas em excesso e falava de espaço seguro. E como você se sente? Fiquei semanas calada, até um dia perguntar se pessoas como ele sempre pareciam normais por fora. Ela não respondeu com teoria, disse apenas: é por isso que são perigosas. Algo em mim se abriu ali. Continuei indo. Minha mãe ligou 2 vezes depois do veredito. Uma para perguntar se eu estava bem. Outra para dizer que sentia muito. Não atendi nenhuma. Depois mandou uma carta, escrita à mão em papel pautado. A caligrafia tremida, como quem desaprendeu a escrever. Dizia que estava em terapia, que não se perdoava, que entenderia se eu nunca quisesse vê-la. Terminava com:
Achei que construía uma vida, mas só estava me escondendo dentro de uma mentira. Não respondi. Não sinto a raiva que achei que sentiria, mas também não estou pronta para perdoar. Às vezes, o silêncio é o limite mais honesto que se pode traçar. A garota que fui há 1 ano parece outra. Menor, mais quieta. Ainda a vejo em espelhos e sonhos, mas ela não me assusta mais. Ela me salvou. Sobreviveu. Agora é minha vez de viver. Quando me perguntam o que aconteceu, não minto, mas não conto tudo. Só digo, é uma longa história, mas me deixou mais forte. A maioria só concorda e muda de assunto. Alguns não. E gosto dessas pessoas. O melhor amigo do meu pai, aquele que me ajudou, às vezes aparece. Traz pizza ou hambúrguer, faz piadas sem jeito e vai embora com um tapinha nas costas, evitando o sentimentalismo. Uma vez me disse: "Você foi a única que manteve a cabeça no lugar quando todos nós perdemos." Nunca soube o que responder. Mas nunca esqueci o que ele fez por nós. Minha amiga, a que me ajudou com a gravação, ainda está por perto. Quase não falamos sobre aquilo. Acho que a assusta lembrar o quanto tudo ficou perto do pior. Mas nossa amizade mudou. Ficou mais profunda, mais silenciosa, mais real. Ela confia em mim. Eu confio nela. E isso basta. Às vezes penso no dia em que toquei o áudio para minha mãe. O instante em que tudo desabou. Costumava reviver cada palavra. Agora deixo quieto. O passado cumpriu sua função. Me libertar. Decidi o que quero fazer da vida. Não porque alguém mandou, mas porque sei o que acontece quando ninguém acredita em quem deveria proteger. Quando provas são ignoradas e perguntas não são feitas. Quero ser quem faz as perguntas certas. Tenho lido sobre leis. Leis de verdade, não as de séries de TV. Tomando notas, pesquisando bolsas. Planejando. Ainda está longe, mas é o primeiro plano que me parece real. Meu pai diz que tem orgulho de mim. Não fala sempre, mas quando fala, eu acredito. Achei que sobreviver a tudo me deixaria amarga ou poderosa, mas não. Só me deixou clara. Agora sei quem sou. E ninguém mais vai reescrever essa história por mim.